Muito bem, o jornal The New York Times publicou um artigo sobre as últimas decisões relacionadas à eleição no Brasil. Segundo o jornal americano, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, se tornou a pessoa que decide o que pode ser dito online no país. O jornal se refere à resolução que permite ao ministro ordenar que plataformas digitais removam postagens consideradas falsas em até 2 horas após a decisão. O texto ainda lembrou a escalada de fake news disseminada na reta final do segundo turno e que a decisão de Moraes é uma das ações mais agressivas tomadas por qualquer país para combater a desinformação. Josias de Souza, eu começo por você esse tópico dentro do mesmo assunto. Houve essas últimas medidas aí de ajustes finais da Justiça Eleitoral para os últimos dias, com a alegada preocupação de que nos últimos dias uma fake news, uma mentira, uma meia-verdade, o que quer que seja, como quer que se chame, pode alterar ali o voto do eleitor indeciso sem que haja muito tempo para contestação. Como é que você viu essas últimas medidas? Felipe, em primeiro lugar, preciso dizer que o TSE, o afã de combater essa rede de mentiras e manipulações, ele ficou zonzo. O TSE perdeu o rumo, perdeu o nexo de que, numa decisão, o tribunal proíbe que o Lula seja chamado de corrupto e alega que ele não pode ser chamado de corrupto porque, ao anular as sentenças de Curitiba, o Supremo restaurou o princípio da presunção da inocência. Mas o mesmo TSE autorizou a campanha do Lula a chamar o Bolsonaro de genocida. E o Bolsonaro não foi condenado por genocídio. Então, deveria prevalecer o mesmo princípio da presunção da inocência. É improvável que o TSE consiga eliminar esse esgoto do processo eleitoral em 9 dias. É o que está faltando para a eleição. O Alexandre de Moraes mandou tirar do ar a fala do Bolsonaro, aquela fala de que pintou um clima quando ele encontrou com as adolescentes venezuelanas. Ora, a fala existiu. Aquilo não era uma mentira. Exato. Então, e ele mandou tirar do ar. Então, o tribunal erra para os dois lados. Aí eles vêm com uma portaria e impõe aos 45 minutos do segundo tempo regras que deveriam ter sido adotadas antes do início do jogo. O tribunal encurtou de 48 horas para 2 horas o prazo para que as mentiras sejam retiradas do ar na internet. E decidiu que uma única sentença vale para todos os casos em que o conteúdo já banido das redes sociais for reproduzido em diferentes endereços eletrônicos. É tão óbvio isso. Você já tem uma sentença banindo determinado conteúdo e aquilo é reproduzido em outros sites, em outros endereços eletrônicos, é óbvio que aquela sentença vale para... Você não precisa ficar produzindo novas sentenças. E aí, nessa mesma resolução, o TSE concedeu superpoderes ao Alexandre de Moraes, para que ele atue aí como um xerife da campanha, independentemente de provocação das partes ou do Ministério Público Eleitoral. Pode retirar site do ar, pode impor multas, pode muita coisa. Agora, isso vem muito tarde, isso chega, eu acho que não tem efeito nenhum, porque a essa altura, o Bolsonaro e o Lula, eles já despejaram um sobre o outro um tipo de lama que, se a gente tivesse em outros tempos, só seria lavado com sangue ali na ponta da espada, do cano de pistola, num duelo mortal. Para o Bolsonaro, hoje, o Lula é um corrupto, tem vínculos com o PCC, trama assassinar fetos, drogar crianças e fechar igrejas. E para o Lula, o Bolsonaro é genocida, tem ligações com milicianos, chefia uma organização familiar que vive de dar golpes no erário, e nas horas vagas ele pratica pedofilia e come carne de índio. É esse o conceito que um candidato tem do outro. Isso já está constituído. O TSE não tem mais o que fazer. O TSE perdeu essa guerra. O TSE opera analogicamente num ambiente que é digital. Então, é preciso constatar que hoje o lodo já prevaleceu sobre as ideias na corrida presidencial de 2022. Então, o TSE teve a pretensão de controlar as redes sociais, de controlar a propaganda das duas campanhas, mas não conseguiu, perdeu essa guerra. E acho que perdeu porque tentou abraçar o mundo, a nossa legislação ela é hiperdetalhista. Agora, o tribunal se perdeu, ficou zonzo, está produzindo decisões desconexas, desencontradas, e essa guerra está perdida, não vai ser resolvida em 9 dias com uma nova resolução. Muitas vezes faltam critérios e falta coerência também. Madá, a gente até conversou ontem aqui com uma advogada eleitoral que estava lembrando que antes dessa era de redes sociais, e ainda hoje, na verdade, há recolhimento de material de campanha, cartazes, santinhos, isso sempre aconteceu.
De certa forma, é a retirada do ar na moda antiga. E hoje tem a retirada do ar nas redes sociais. Só que a coisa ganhou um tamanho tão grande e tantas nuances, tantos elementos, que gera esse tremendo ruído, essa adaptação do arcabouço legal, inclusive, da legislação eleitoral, para essa nova fase de uso dessas ferramentas pelas campanhas políticas. Como é que você vê essa reta final? O microfone, Madá, lembra de apertar aquele botãozinho, eu conheço você bem, já sei qual é o problema. Eu liguei. Existe um erro de base do julgamento, que é o seguinte: você não pode equiparar a estrutura de redes sociais à estrutura de uma campanha com panfletos ou a meios de comunicação tradicionais. A gente tem uma cabeça analógica, mas nós já estamos vivendo num universo digital. As nossas soluções analógicas, as nossas verdades absolutas analógicas nos trouxeram a esse caos, porque a gente toma uma atitude achando que ela vai ter um efeito, só que a gente não lê o quê? O contexto. Os julgamentos do TSE são todos sobre o quê? Conteúdo, equiparando contextos completamente diferentes. Um contexto é um meio de comunicação que tem uma curadoria editorial, que tem um responsável. O outro é da campanha, que produziu aquilo. Você lida com esse conteúdo de uma forma diferente. O outro contexto é o das redes sociais. Nas redes sociais, o que a gente está vendo? Ele está indo em cima do produtor de conteúdo e está ignorando todo o sistema das redes sociais. Eu vou dar aqui um exemplo, Felipe, do antivacina. Em 2020, a rede antivacina dos Estados Unidos, ela era controlada ali por nem 20 produtores. Eles ganhavam juntos uma base de uns 36 milhões de dólares por ano com vídeos. As redes sociais ganhavam 1 bi em cima dos vídeos deles. Quantos por cento desses vídeos de desinformação ou desses conteúdos de desinformação são vistos por busca própria? E quantos a rede social está sugerindo ativamente? 70% do conteúdo visto no YouTube, ele é visto por sugestão do algoritmo. É como se a sua TV na sua casa, ela ligasse sozinha, pusesse no canal e chegasse para você e falasse: vê isso aqui. São contextos diferentes e que têm de ser tratados de forma diferente. Não foram. Isso tinha de ter começado em 2018. Essa batalha já foi perdida e o estrago já foi feito. Não tem o que fazer. E eu só queria falar sobre a profecia autorrealizável. Isso é um conceito de psicologia social. O conceito da profecia autorrealizável, que é o que Jair Bolsonaro faz, eu acho que vocês todos que são homens entendem muito bem, de acordo com a quarta onda do feminismo, que é essa que a gente vê nas redes sociais desde 2010, que as moças dizem que é feminismo, mas na verdade é demonizar tudo que é masculino. Então é masculinidade tóxica, todo homem é um estuprador potencial, isso e aquilo. O que acontece? É uma profecia autorrealizável. Fala que o homem é agressivo, mas fica enchendo tanto a paciência do cara que uma hora ele vai reagir mesmo de forma agressiva. É isso que o bolsonarismo faz. Ele tumultua tanto que uma hora ele provoca aquela reação que ele previu que ia acontecer. Isso é um conceito de psicologia social de profecia autorrealizável. Eu gostaria muito de acreditar nessas profecias que as pessoas realizam magicamente, porque eu seria mais feliz. Mas ainda não cheguei nesse nível espiritual.